quem estiver assistindo, tente realmente entender o que está ocorrendo. O que nós vamos votar hoje aqui é um projeto de decreto da Câmara. A Câmara tem o poder de fazer esse decreto, chama decreto legislativo. E o que esse decreto hoje que nós vamos votar aqui? O que ele busca? Esse decreto quer suspender um outro decreto, que é o decreto do senhor Luiz Vitor. Esse decreto é o que a senhora Juliana explicou. Ele expediu o decreto datado de 1º de março e suspendeu, como ela disse, a expedição de diretrizes referentes a loteamentos e também suspendeu a emissão de aprovação de loteamentos. E ela disse aqui as razões. E a primeira delas que ela elencou foi que a lei do plano diretor votada em 2007 está vencida por um ano depois. E que nessa lei consta que deveria fazer a revisão do plano após 5 anos de vigência do plano diretor. Eu vou ler aqui, senhor presidente, é apenas o parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto da Cidade, que é a lei federal que lançou as diretrizes para que cada município fizesse o seu plano diretor. Então, o parágrafo 3º do artigo 40 diz o seguinte: a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, vírgula, pelo menos, vírgula, a cada 10 anos. Então, o que constou aqui, a lei de 2007, do plano diretor, o senhor Roberto Ramalho, constou realmente lá. Ele tinha uma meta de fazer isso. Mas como ultrapassou os 5 anos, não torna essa lei absolutamente fora do aspecto jurídico. Ela continua plenamente em vigor. Porque a lei federal autoriza uma revisão a cada 10 anos, é o dobro dos 5 anos. Então, o nosso plano diretor, ele está absolutamente ainda dentro das normas de diretrizes gerais, expedidas pelo Estatuto da Cidade. Então, esse argumento para suspender por decreto a expedição de diretrizes e de aprovação de loteamento, baseado nessa premissa de que o plano diretor não vale mais, isso não existe juridicamente. É preciso deixar claro isso. Isso é claríssimo. Segundo ponto, ela disse que o decreto apenas suspende a emissão de atos administrativos. Correto? Perfeito. Não se discute isso. O decreto é um ato administrativo. Só que esse decreto, ele é decorrente de uma lei que está em vigor, que é a lei de loteamentos de Itapetininga. Simplesmente, por decreto, o prefeito suspendeu a expedição de diretrizes que consta no artigo 2º desta lei. É a lei 1732 de abril de 73. E ela teve modificações posteriores para ela se adequar à modernidade. Ele simplesmente suspendeu a vigência do artigo 2º dessa lei. É uma lei. Depois, não expedindo mais a aprovação de loteamentos, ele também suspendeu o artigo 6º da lei, que é a aprovação do loteamento. Como que não invadiu a área da lei? É evidente que invadiu. Esse decreto ele só pode existir no mundo jurídico porque há uma lei. Como que se instrumentaliza esta lei de loteamento? Expedindo as diretrizes e a aprovação do loteamento no final, que é o alvará. Então vamos fazer uma hipótese simples. Senhor presidente, eu peço tempo em dobro como autor da lei, caso seja necessário. Não, mas é 10 minutos. Eu tenho direito em dobro por ser o autor da lei, senhor presidente. Caso necessário, só uma nota. Tentar deixar claro isso e a gente votar isso democraticamente. Então, não há que se falar que não mexeu em área da lei. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que um empreendedor, há um ano atrás, ele comprou uma área, ele fez um financiamento bancário, geralmente alto esse financiamento, ele entrou com o pedido, que está aqui no artigo 2º da lei,
para que a prefeitura desse as diretrizes. Dissesse, ali tem que ter uma área para praça, ali tem que ter uma área para aquilo, a rua aqui tem que ser assim, daria as diretrizes. E essas diretrizes são aprovadas pelo período de 1 ano. Digamos que hoje nós tenhamos um empresário nessa situação. Ele comprou, recebeu as diretrizes da prefeitura, porque ele fez o pedido, e ele cumpriu tudo isso. Ele cumpriu essa parte, ele fez corretamente. Aí ele faz o segundo pedido, que é a aprovação do loteamento final. Baseado hoje neste decreto, ele não pode mais ter a aprovação. Está ferindo um eventual direito líquido e certo de um empreendedor. Esse é o sentido deste projeto de decreto legislativo. Está, sim, se tirando direito líquido e certo de pessoas. Agora pergunta-se, existem empreendedores nessa situação? Eu não sei. Realmente eu não sei. A minha discussão aqui é unicamente no aspecto técnico e jurídico das coisas. Por isso que nós fizemos esse projeto para tentar suspender o decreto do 28. Ele invadiu uma atribuição da Câmara. A Câmara não pode se deixar usurpar no seu direito de legislar. O prefeito não pode fazer lei. O prefeito não legisla. Nós não executamos, porque nós legislamos. Se hoje a Câmara permitir isso, a maioria estará sacramentando a vontade do governante da obra. Suspende esta lei. E depois, qual a outra que vai ser suspensa? Virá uma próxima? Virá uma próxima? Não sabemos. A cautela que eu tenho aqui é quase que uma defesa do legislativo. Porque aqui cada vereador fez uma campanha e foi eleito democraticamente para representar as pessoas. Eu sei que é difícil fazer parte de base de governo. Eu já fui base de governo aqui, de Roberto Ramalho. E muitas vezes, o vereador Marcelo é testemunha, muitas vezes votei contra vice substitutivo, mudei, fiz emendas e projetos de autoria do executivo. Não é porque é alguém da base que necessariamente tem que votar de acordo com a vontade do executivo. E vários projetos importantes aqui, inclusive o Estatuto do Magistério. A Câmara anterior, a grande maioria era da base, e ele não passou aqui porque não atendia os interesses do magistério. Então, os senhores terão que tomar a decisão a respeito desse decreto. Quero louvar aqui a atitude democrática do senhor presidente. Parabéns, senhor presidente. Colocou imediatamente em votação, em discussão e votação, esse projeto. É assim que eu vejo o parlamento. É assim que eu entendo a discussão. O que nós vamos assistir aqui ao final é o exercício da democracia. A maioria vai ganhar. É assim que funciona a democracia. Se justa ou injustamente, não sou eu quem vou julgar. Cada um que der o seu voto aqui está escrevendo mais um pequeno capítulo na sua história política. Está sendo ouvido, visto e será comentado no meio da população por cada atitude tomada aqui. E depois, talvez na próxima eleição, aquele que se candidatar, ele irá pagar o preço, bom de ônus ou bônus, por ter feito isto ou aquilo. Num caso como esse. Um pequeno detalhe. No começo dessa legislatura, em fevereiro, eu fiquei meio preocupado. Eu cheguei a pensar que eles estavam querendo revogar o direito de crítica nessa Câmara. O direito de manifestar livremente o pensamento. O governante que quer ser incriticável, ele nunca será um democrata autêntico. Ele pode ser até um democrata fanfarrão, um democrata fantasiado, mas ele nunca será um democrata autêntico. Democracia não é só eleição, ganhar ou perder. Democracia é muito mais que isso. A democracia pressupõe uma oposição atuante, uma imprensa livre de amarras, liberta, e a sabedoria do governante de receber as críticas, às vezes até injustas. Marcelo Nani uma vez chegou a invadir uma escola para verificar uma merenda escolar.
Nenhum vereador aqui fez qualquer crítica a ele. Ele estava nervoso, foi lá, viu o tal do frango sem osso, aquelas coisas, mandou para o Ministério Público. Nenhum de nós fez, que era da situação, qualquer crítica ao vereador Marcelo Brandinho, porque ele estava na oposição. E surgiram rumores, naquela vez, que mandariam para cá um processo para tentar caçar o mandato de Marcelo, porque ele invadiu a escola, estava nervoso, pulou lá, a porta lá. Eu disse simplesmente a quem pensou nessa ideia, maléfica, eu disse, não mande nada em relação a essa atitude do vereador da oposição, que eu vou ser o primeiro a votar contra. O vereador, quando ele é da oposição, ele tem que fazer a oposição. Às vezes até ele excede em algo, mas ele tem que ser respeitado, porque ele também está representando pessoas. Ele foi eleito também pelas pessoas. Então, quando nós começamos aqui em fevereiro, nem críticas elas eram a comentar atos do prefeito, de repente parecia que aquilo não era permitido. Passamos a receber críticas por criticarmos. Quer dizer, a oposição teria que ficar quieta e dizer sim, senhores, sim, vamos esperar. Quanto tempo vamos esperar? É evidente que esses atos que ele está expedindo, eles são atos polêmicos. Esta é a casa de discutir as atitudes do governo da cidade. Então, um governante verdadeiramente democrático, ele tem que agradecer a existência de uma oposição correta, séria, honesta, brincadeiras, e precisa resgatar aqui o bom humor. Nós precisamos resgatar o bom humor. Quando se apelida um governante, de qualquer forma, de qualquer maneira, tem que se ter aquele dom de brincar com isso. Os oposicionistas de Roberto Ramalho tacaram nele lá o apelido de Roberto Paspalho. Ele passou 4 anos com esse apelido. Por que não pode agora, o senhor Luiz de Flores, ganhar um apelido? Ele pode simplesmente, vamos discutir, debater nessa casa com bom humor, sem raiva, sem brigas, sem gritarias, e saber que cada um está dando o melhor de si, e cada um aqui busca o melhor da cidade. Eu tenho comigo que realmente esse decreto do vídeo de hoje, ele fez o papel de dele. Ele invadiu a seara da lei, que é exclusiva a competência dessa lei. Se os senhores pensarem com claro, os senhores ganharão pela lei. Os senhores irão realmente derrubar esse projeto de decreto. Quero parabenizar aqui a Comissão de Justiça, Redação e Cultura. Parabéns! Um belo parecer. O Marcos Tadeu, o Fernando Rosa e o Davi. Perfeito, é isso. Isso é democracia. É evidente que o nosso projeto é legal. Ele é legal, ele é constitucional. Agora, a análise que se faz aqui hoje, ela vai ser política. São 14 vereadores da base do seu Luiz de Ouro. Evidente que poderão ganhar aqui e golear. Mas, mesmo que nós percamos, nós estamos hoje em 5. Eu vou acrescentar mais um personagem que vai perder também, nesta noite. Perderá junto conosco. Comigo, com o vereador Itamar, com o vereador Adilson e com o vereador Quadri e o vereador Milton. Junto de nós, perderá também hoje, nesta noite, a razão. A razão hoje, ela sairá ferida deste plenário. E cada um irá para casa e espero que diga para si mesmo, ao se olharem no espelho, ao conversarem com a família e com os amigos: eu fiz o melhor do mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Demais a palavra, vereadora dos Ramos. Doutor Maurinho. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores. Temos aqui o nosso amigo Gilmar, Jean, representantes da Prefeitura Municipal,
Doutor Mauri, você falou muito bem. Outra coisa que eu queria te falar é que, sabe, a UIPA normalmente tem uma verba que vai para ela cuidar dos animais. Vamos discutir isso daqui a pouco. Deixa eu explicar. Um pouco dá para a gente aproveitar. Sinceramente, quero falar aqui que algumas coisas eu entendi, outras não. Foi muito rápido. Informações que foram muito bem colocadas, né, no requerimento. Então a gente tem um tempo para poder assimilar as respostas, para a gente compreender. Muitas vezes falando, a gente não, as pessoas falam, conversam e a gente perde um pouco o sentido das respostas, né? Mas enfim, a gente agradece, né, de pronto, de vir aqui esclarecer, mas eu não fiquei satisfeito, né, com a resposta, porque pouco pude interpretar, né, do que foi falado. Porém, nosso nobre colega, o vereador Mauri, com suas sábias palavras, pôde aqui se explanar, colocar de fato o que seria esse decreto legislativo e o que foi o decreto do Poder Executivo Municipal. Quando nós fazemos leis, nós podemos colocar no artigo: esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo. Aí sim. Aí o Poder Executivo, quando esse projeto, quando esta lei depende de alguma regulamentação, aí sim o senhor prefeito municipal elabora o competente decreto, destacando cada ponto importante da lei para ser aplicado. Isso é ponto certo, né? Qualquer lei que a gente vê que essa lei seja regulamentada terá um prazo ou não tem um prazo, tem 30 dias para que esse decreto seja regulamentado. E se nós formos analisar quantas leis municipais nós temos que até hoje não foi regulamentado, quantas leis municipais nós temos, tão pouco estão sendo aplicadas no município. Isso é importante, então acho que está na hora de mudança. Houve mudança, a população teve mudança, então nós temos que cobrar mudança, sim, acho que é isso, é correto. Então nós temos hoje acho que mais de 5.000 leis no município, e se for aproveitar 2.000 é muito. Por quê? Porque a mania de fazer lei, vamos fazer lei para isso, lei para aquilo. Muitas vezes não há necessidade de se fazer uma lei porque ela já está inserida em algum artigo, não está inserida na lei orgânica do município. E aí fica se criando leis, repetindo palavras, repetindo assuntos que já está inserido na própria lei orgânica do município e na própria Constituição Federal. Então a questão desse decreto do Executivo realmente nos preocupou e nos preocupa ainda muito, porque alguns empresários já estão preocupados com essa questão. São investimentos, são financiamentos junto às instituições bancárias com o intuito de dar condições aos menos favorecidos de ter a sua moradia própria. E hoje, o cidadão que paga 400, 300 reais de aluguel e recebe o salário mínimo, quando que vai construir sua casa? Nunca. Infelizmente, é a realidade. É a realidade pura que acontece. Agora, se imagine se nós estipularmos que os loteamentos em Itapetininga serão de testagem de 10 metros. 10 por 25, 10 por 30, que qual cidadão assalariado vai conseguir construir sua casa própria? Não vai, né? A realidade é essa. É impossível você construir uma moradia. A minha casa, com muito sacrifício, é de 5 metros, é 5 de frente, é minha testada. Eu acho que a maioria dos nossos colegas aqui, a testada é de 5 metros de frente. Então você imagine a partir do momento que eu tenho que exigir
uma testada de 7, 10 metros de frente, por 25, 30 de fundo. Então é complicado. Na verdade, é um processo bastante complexo que nos preocupa muito. Essa questão é muito preocupante. Eu acho que a medida foi tomada, não foi tomada em tempo oportuno. Todo procedimento político, administrativo do município, existem as reuniões com a sociedade de amigos, com a população, onde é convocada uma plenária para discutir cada assunto do município. Com certeza o plano diretor houve também a chamada pública para que a população participasse, emitisse sua opinião a respeito de cada assunto abordado nos temas que são apresentados. O plano diretor, feito por 4 anos, sempre a administração pega o ano anterior, para posteriormente ela estar apresentando uma nova forma de atuar no município. Só que nós não podemos interferir naquilo que está aprovado, que foi aprovado, que está 3 anos de 2007, foi aprovado essa casa. É uma lei de 5 anos. Não é porque não foi aprovado em 6 meses, 7 meses, que passou, essa lei deixou de vigorar. Isso não é possível. Como o próprio vereador Mauri muito bem aqui se explanou, o próprio estatuto da cidade fala em 10 anos. Lógico que o administrador, os governantes, buscam acelerar, melhorar ainda mais as suas leis. E aí houve a questão de, após um ano, no 5º ano, ela ser alterada, ou ser uma nova ideia que poderão surgir, e poderá complementar informações. Quem vai ser o vereador corajoso mas de não é, eu acho de hoje? Não é dessa forma que nós vamos conseguir com que nossa cidade avance no progresso. Hoje, o público notório, o grande crescimento habitacional em nossa cidade. Cada canto de nossa cidade nós vemos um empreendimento sendo levantado, um empreendimento sendo construído, terraplanagens, próximo da minha casa mesmo, na Vila Piedade. Tem lá uma terraplanagem que já estão há 2 meses aproximadamente, a todo vapor, fazendo toda a terraplanagem, fazendo a galeria, para que a população possa, através da Minha Casa Minha Vida, ter um financiamento. Hoje, o governo federal praticamente banca quase R$17 mil do incentivo para que aquele cidadão de poucos recursos possa dar início à aquisição de sua casa. Nós estamos sonhando em casa. Então a gente fica preocupado com essa questão. Será que esses moradores, será que esses munícipes de baixa renda terão condições de ter sua casa popular na cidade? Então fica a pergunta, será? É essa a nossa preocupação. É essa, por esse motivo que nós apresentamos um decreto legislativo, para que possamos melhor analisar, para que o senhor prefeito possa melhor analisar essa questão da lei, porque depois de feito, depois empresas que aqui estão ou aqui poderiam estar, mudarem-se em outra cidade, o prejuízo, o ônus será de repente. O ônus será totalmente nosso. Então nós temos que ter muita cautela, novos colegas. Temos que analisar assim com muito carinho e ver friamente o que determina a legislação. Então, como o nosso próprio doutor Maurinho muito bem, mais uma vez, aqui a gente tem que apontar. A lei municipal só poderia ser alterada com uma outra lei municipal, a não ser que estivesse um decreto, que esse decreto falasse que esta lei será regulamentada no prazo de tantos dias.
mesmo não tendo feito essa lei, esse decreto, não tendo cumprido, poderia ainda assim a administração municipal fazer algum regulamento, se ela assim o tivesse constando nela. Tá? Então, são situações que nos preocupam e muito. Hoje, nesse fim de semana, nós tivemos no jornal Correio de Itapetininga uma série de informações muito bem detalhadas pelo jornalista, explicando ponto a ponto dos problemas, dos prejuízos que Itapetininga poderá ter com a suspensão dessa lei. Isso nos deixou mais preocupados ainda, que eles estiveram conversando com alguns empreendedores. Esses empreendedores também bastante preocupados. Então a gente fica pensando, será que está certo? E aí nós temos certeza do que nós estamos fazendo. A edição desse projeto de decreto legislativo, sem dúvida alguma, vem resguardar o direito daquele cidadão que com muito sacrifício busca sua casa própria. Só para cumprir, senhor presidente. Portanto, nós também esclarecemos o seguinte: creche, posto de saúde, segurança, cabe a cada órgão a sua responsabilidade. O empreendedor, ele vai construir as moradias. O poder público cabe a responsabilidade de construir creches, de construir escolas, a polícia militar, e dar a segurança devida à nossa população, e assim por diante. Então, nós não podemos jogar a responsabilidade do empreendedor. Até uma área de lazer, perfeito. É a obrigação dele, ele tem na lei reservar uma área institucional, uma área verde para ser construído praça pública, área de lazer e tudo mais para aquela comunidade. Então, é isso. Nós queremos aqui pedir o apoio dos nossos colegas na aprovação dessa propositura, certo de que não haverá prejuízo algum ao nosso município. E aí estamos à disposição, senhor prefeito, para discutir, para analisar, para debater, para dar ideias, sugestões, para que, de fato, Itapetininga faça uma lei de acordo com as nossas necessidades. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Marcos Tadeu. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Eu gosto público de que só que ultimamente nos eu tô acompanha, nos agradecemos a sua presença nesse um plenário, psicólogo minha que me aqueles dá que nos uns ouvem tempos atrás. através das ondas do rádio, Olha, nos faz tanto assistem tempo que eu não pela vou TV. na terapia. Queria, Na terapia primeiro, que eu nem e antes de mais nada, agradecer a presença da doutora Juliana nesse plenário. Mostrou, acima de tudo, ao meu ver, pelo menos na minha opinião, um respeito muito grande para os vereadores. Ela veio pessoalmente, embora ela mesma tenha colocado, ela vai responder esse requerimento formalmente, mas ela teve a hombridade de vir pessoalmente aqui, dar a palavra oficial em nome da prefeitura, com a coragem, com a manifestação livre. Abriram-se as perguntas, elas não vieram, e ela muito elegantemente deixou esse plenário. E vou além. A mim me convenceu, não sei o resto da nossa bancada, mas a mim me convenceu que é mais importante que nenhum empreendimento, nenhum loteamento, nenhum condomínio, nenhum, seja lá que nome se dê a esse tipo de empreendimento imobiliário, nenhum deles será ferido com esse decreto que todos nós debatemos hoje. Não existe nenhum empreendimento setor, nenhum